Olá, querido aluno, querido aluna, eu sou o professor Elvis Chaves. Bem, se você chegou aqui nesse canal ou nessa aula, muito provavelmente você deve estar estudando teoria musical. Nessa aula, a gente vai falar sobre som e ruído, tá? E se você já é aluno aqui da escola, você já sabe que nós utilizamos os livros da professora Nelore, tá? Esse aqui é o volume 1, é o livrinho da capa azul. Sendo aluno deste professor desta escola, muito provavelmente você já deve ter adquirido o seu. Então, tá. Para quem ainda não tem o livro, aqui na inscrição, na descrição, eu vou deixar o link para que você possa adquirir o livro. E falando em inscrição, faça já a sua também, caso você não seja inscrito no canal do professor. Deixe também o seu legal ou o seu não legal, não importa. O importante é que você dê a sua opinião, tá? E interaja aí com o nosso canal. Não esqueça também de deixar comentários e dúvidas aqui embaixo do vídeo, tá? De repente eu vou estar respondendo aí suas dúvidas também. É o seguinte, a lição que a gente vai estudar hoje está no capítulo 2. Vamos ver aqui a página. A página está lá no finalzinho, ó, página 11, tá? Do volume 1. O livro se chama Teoria Tim. E vamos falar sobre som e ruído e vamos deixar de conversa e ir aos conceitos, que é o que interessa. O que é som? Você já parou para pensar que som é algo que você não pega, você não sente o gosto, você não consegue ver, entre aspas, porque a gente vai ver lá na frente que som dá para ver no papel, por meio da notação musical. O registro das 4 propriedades do som que nós vimos na aula anterior. Mas enfim, o que é som? Som é algo que a gente consegue perceber, né, por meio da nossa audição, os ouvidos. E lá diz o seguinte, ó, quando um corpo vibra, por exemplo, a corda de um violão, ela produz uma onda sonora ou um som. O corpo que origina o som chama-se fonte sonora. Vamos tentar entender esse processo. Para que o som exista, nós precisamos de um emissor, nós precisamos de alguma coisa que nós chamamos de instrumento ou fonte sonora, né, que faça com que esse som exista. Mas como é que esse mecanismo funciona? Funciona mais ou menos assim. Se você observar aqui esse pequeno desenho, né, essa linha aqui, ela representa uma corda, aonde você vai puxar, tensionando ela para um dos lados. Ao soltar, o que acontece? Essa corda ela vai ficar de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, sempre tentando voltar ao seu eixo central, né? Esse vai e vem da corda produz o que nós chamamos de vibração, né? Esta vibração é transmitida para as moléculas do ar que estão ao redor da corda. O ar se perturba, né, que também passa a vibrar. Então o ar vibra e é transmitida para as moléculas vizinhas, ou seja, o oxigênio, a atmosfera, o ar vai receber essa vibração e essa vibração ela vai percorrer, vai se propagar até chegar aos nossos ouvidos, né? E aqui no ouvido nós temos todo um mecanismo preparado, né, para perceber essas ondas sonoras, por mais fracas que elas sejam, né, se bem que existe um limite, a gente vai ver aqui na lição. E nós vamos conseguir perceber. Todo esse mecanismo, né, origina o efeito que nós chamamos de som. Bem, aqui tem uma pequena ilustração, não sei se dá para você ver direitinho, deixa eu baixar aqui para não ficar na frente do texto. Opa, eu tenho que ter esse cuidado. Bem, veja, aqui eu tenho a fonte, né, sonora. Então, a vibração ela vai passar pelo ar, né, e vai chegar até os nossos ouvidos, né, até, digamos, até que seja compreendido ou percebido, enfim. Abaixo aqui nós temos o exemplo de uma onda sonora, digamos que ela está num aparelho lá que consegue ver aquelas ondinhas, né? Eu posso até mostrar para vocês depois, eu não sei se você já gravou um som digital no seu celular e grava umas ondas assim passando, né? Você vai perceber que de repente a onda vai lá em cima, vai lá embaixo, aquilo ali é a percepção da intensidade de força, né, da onda sonora. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma onda gerada por uma flauta, tá? Quando você grava no seu celular,
Não sei se você lembra, não sei se já passou por essa experiência. Você consegue ver, né, as ondas gravadas lá na tela do computador, na tela do celular. O que é que acontece aqui? Ó? Essa onda, né, deixa eu selecionar aqui para a gente continuar. Olha, eu em cima do texto, não pode, professor, sai de cima do texto. Vou fazer uma mágica aqui para que eu não fique em cima do texto. Aquela mágica de sempre, né? Sair da frente, sai da frente, pronto, saí. Agora dá para você ver. Essa onda, que representa a energia do som, pode se mover através de meios como o ar, que é um meio sólido, né? A água, até os nossos ouvidos, tá? Então, nós temos aqui, como é que eu posso chamar isso? Meios de propagação. Existe uma fonte sonora, né? Existe um meio de propagação, que aqui pode ser o ar, pode ser um meio sólido, um metal, e pode ser também a água, né? E vai chegar até os nossos ouvidos, né? O meio material onde o som se propaga pode ser sólido, como a gente viu ainda há pouco, no caso os metais e tal. Você já deve ter ouvido falar a respeito de encostar o ouvido no trilho do trem para saber se ele está próximo, né? Isso, não sei se você já viu em algum desenho, algum filme. Perto da sua casa passa algum trilho de trem? Eu acho que não, né? Mas quem nunca encostou o ouvido na parede para escutar a conversa na casa do vizinho, né? Então veja, a parede é sólida e quando você encosta o ouvido na parede, de repente você até consegue escutar alguma coisa. Então você vai perceber que o som também se propaga por meios sólidos. E olha só, pasmem, no ferro, por exemplo, a velocidade do som é 15 vezes mais veloz do que no ar, ou seja, ele percorre 5.130 metros por segundo. São 5 quilômetros em 1 segundo. É muito rápido. Já no meio líquido, na água, por exemplo, o som se propaga 4 vezes mais rápido do que no ar. A 1,5 km mais ou menos por segundo, né? 1.450 metros. É mais ou menos 1,5 km. As baleias conseguem se comunicar, né, emitindo sons, os golfinhos também. Tem aquela história do canto dos golfinhos, né? Então eles produzem som embaixo d'água. E tem o sonar também dos navios, né? O sonar ele emite uma onda sonora que vai até o fundo, volta para o navio, fazendo a leitura da profundidade, essas coisas. Era o que o Titanic não tinha. E também por meio gasoso, né? No ar, a onda sonora tem uma velocidade de 300 metros por segundo. Engraçado que no ar ele é bem mais lento. É o meio que a gente utiliza, né, para ouvir as ondas sonoras. Por exemplo, no espaço você não tem como ouvir um som, perceber um som, por meio do ar, né, porque o espaço é vácuo total. Então, dentro das espaçonaves, por exemplo, você só consegue ouvir o que o outro está falando porque dentro da nave você tem uma atmosfera, você tem oxigênio, né? E o som, ele tem um meio para se propagar. Então você fala, a sua voz, as suas cordas vocais, elas produzem a vibração que passa pelo ar e chega no ouvido da outra pessoa. Isso também acontece aqui, obviamente, tá? Lembrando que no meio gasoso, no ar, a velocidade é a mais lenta, né? 300 metros por segundo, não chega nem a meio quilômetro. No interior do ouvido da gente, né, existe uma membrana chamada tímpano, que é flexível e ela é muito frágil, né? E ela se movimenta para dentro e para fora, vibrando no mesmo número de vezes por segundo que a fonte sonora original. Quando as ondas sonoras chegam até ele. Então, veja, o nosso ouvido, ele é preparado, ele tem todo um sistema, né, que vai conseguir perceber as vibrações. E o tímpano, ele vibra e passa essa vibração para o cérebro, e o nosso cérebro se encarrega de perceber ou de traduzir aquele efeito como uma onda sonora. Eu não sou especialista no assunto, mas é mais ou menos isso que acontece, né? O tímpano só vibra em uma faixa que vai de 20 vibrações por segundo a 20 mil
vezes por segundo. Ou seja, nós não ouvimos todos os tipos de som, né? A gente não consegue ouvir todos os sons graves ou os sons agudos. A exemplo disso, o cachorro, o gato. Você tem um cachorrinho em casa e de repente você está com ele sentado em algum lugar e o cachorro levanta as orelhas e olha e ele está percebendo alguma coisa que você não percebe, né? Então, o que é que acontece ali? Ele escutou uma onda sonora numa faixa de vibração acima, né, de 20.000 Hz ou abaixo de 20 vibrações que o seu ouvido não conseguiu perceber. Então, alguns animais têm essa capacidade. No próprio livro, ela vai falar sobre isso, né? A audição dos cachorros, eles conseguem ouvir frequências com 50.000 Hz, ou seja, sons muito fininhos, né? É por isso que ele se desperta às vezes para ouvir um som que você não ouviu. Por isso que ele é usado como cão de guarda, né? Às vezes você está chegando longe, lá não sei aonde, e ele já sabe que você está chegando. Ele escuta o som do carro, a buzina do carro, ele reconhece, além do cheiro também, né? Ele consegue sentir o seu cheiro. Os morcegos são fantásticos. Eles escutam sons com 120.000 Hz. São sons muito finos, muito agudos. São imperceptíveis. E dizem que os morcegos, eles enxergam pelo som. Eles cantam, né? Esse som ele bate nas coisas, volta para ele em forma de visão. É algo mais ou menos assim. Existe um personagem, eu não me lembro o nome dele, eu acho que é o Demolidor. Não lembro, mas esse personagem é cego, é um super-herói. E eu lembro de ter visto esse vídeo, de ter assistido esse filme, e eu lembro de uma cena que ele consegue ver outra pessoa pelas gotas de água, da chuva caindo nessa personagem. A gente podia lembrar, né? Veja se você consegue lembrar aí. Se bem que eu poderia colocar aqui, mas nem dá, gente, por causa dos direitos autorais, né? Isso pode penalizar o meu vídeo. Enfim, vocês já sabem. O Demolidor. Olhem a cena da chuva, onde ele consegue ver a moça com a qual ele está conversando, somente ouvindo as gotas de chuva caindo na gota dela. É interessante. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a forma do som. A forma do som, a forma da onda, melhor dizendo, né? Vamos ver aqui. Acompanhe aí comigo. A forma da onda dos sons musicais é regular e simples, quando comparada com a forma de onda de um ruído, que é irregular, é complexa, não tendo, portanto, um padrão de repetição. Então, existem dois tipos de som, que inclusive é o título da nossa lição, né? Existe o som musical, o som regular, e existe o som ruído, que são sons de ondas irregulares. Que história é essa de ondas irregulares e irregulares? Irregulares e regulares. O ruído é um sinal complexo, é quase como se ele fosse agudo e grave ao mesmo tempo, formado por vários tipos diferentes de vibração, de comportamento imprevisível e difícil de ser caracterizado. Eu estou na frente de novo. Pronto, agora eu saí. Opa! A forma da onda não tem padrão regular de repetição, como no som musical. Então, vamos tentar dar um exemplo aqui com gráficos, né? Aqui você tem o exemplo de um gráfico das ondas de um ruído. Você vai notar que ela não tem um padrão. Ela não tem onde começa nem onde tem fim. Você não consegue perceber. Já as ondas sonoras regulares, você vai perceber que ela tem um padrão, onde ela termina e começa novamente, e começa de novo, né? Outro exemplo, uma forma bem prática da gente reconhecer um som musical e um som ruído. Eu poderia ter começado essa lição desse jeito, mas eu queria explicar tudo isso para você, porque você, como musicista, adivinha só, você tem que saber disso. Um pedreiro não precisa saber disso, um médico não precisa saber disso, o advogado também não, mas o músico precisa saber dessas coisas. Ele precisa saber o que é um som regular, um som musical e um som ruído. O som musical é tudo aquilo que você consegue cantar. Vai ter ondas regulares. Qualquer som que você consegue imitar a altura, você escuta um dó e consegue cantar esse dó, então você é capaz você foi capaz de perceber que esse som é regular. Já o som ruído, ele é uma pancada, você não consegue perceber o que é que está causando aquele som. Exemplos.
bombinha de São João, palmas, lápis caindo no chão, né? Um acidente na rua, um carro, essa moto passando, não sei se você está ouvindo, sons de motor, o centro da cidade, tudo isso geralmente são ruídos, né? E você não consegue imitar, você não consegue cantar. Outra característica interessante do ruído é que ele não tem a propriedade da altura, tá? O som regular ele possui duração, ele possui intensidade, ele possui timbre, ele possui, faltou o quê? Duração, intensidade, altura e timbre. Ele tem as 4. Já o ruído não tem altura, ou seja, você não consegue definir que nota é aquela. Por exemplo, essa palma. Que altura ela tem? Ela é grave ou é aguda? A gente fica com dificuldade, né, para perceber. Então isso aqui é um ruído, tá? Pelo fato de eu não conseguir definir a sua altura, a sua afinação. E que tal a gente falar um pouquinho com Oswaldo Lacerda? De vez em quando é bom a gente também procurar outras fontes. O nosso livrinho aqui, ele vai nos dar a referência dos assuntos e nada impede que você pesquise na internet, que você busque outros livros. Vamos lá? O que Oswaldo Lacerda diria sobre o som? Vamos ver. Oswaldo Lacerda vai dizer aí, noções de acústica, né? O que é acústica? É a ciência que estuda o som. Olha que interessante. Quando você ouvir a palavra acústica, lembre-se que é uma ciência, né? O que é que acontece no ouvido, né, quando um som é produzido? Um corpo elástico, né, é tirado do seu ponto de repouso, A, B, e é levado à posição AMB, ou seja, fica vibrando. É mais ou menos aquilo que eu estava explicando, né? Soltando-se, então, a corda ela procura, devido à sua elasticidade, né? Ela vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, mas ela tenta voltar para onde? Ela tenta voltar para o seu centro, né? Só que isso só vai acontecer quando ela perder a força. Olha só que legal. Oswaldo Lacerda, da década de 60, por meio de um texto simples, tá? Mas que requer leitura, requer um pouco de imaginação também, né? Ele já está trazendo aí as noções do som. Aqui embaixo ele vai explicar, aquele mesmo gráfico que a gente viu lá no nosso livro, também tem aqui. Um movimento completo de vai e vem do corpo elástico é o que nós chamamos de vibração, né? A vibração dá origem ao som, né? Porque ele vai chegar até o seu ouvido. E é mais ou menos assim que o som funciona. Bem, eu trouxe esse pequeno texto, né, antigo, para ilustrar aqui juntamente com o nosso material e mostrar para você que existem outras fontes e que você deve buscar outras fontes. Outras informações são adicionadas. Nesse mesmo capítulo, ele vai estar falando sobre, vamos ver aqui, ele vai estar falando sobre frequência, que é o número de vezes, o número de vibrações por segundo, ele vai definir isso, interessante. Ele vai dar exemplos com partitura, tá? Ele vai dar o número da frequência de um dó, essa informação não tinha lá no nosso livro, 256 Hz, 512, 1024. Eu gosto do livro do Oswaldo Lacerda, amplitude, amplitude é a distância, M, N, aqui, não sei se vocês vão ver aqui, deixa eu selecionar direito. Isso é amplitude, né? Essa distância aqui, tudo isso não é dito lá no nosso livrinho, né? Então é interessante que você busque também outras fontes. Eu gosto dos livros de Oswaldo Lacerda porque geralmente no final ele coloca as definições, tudo que ele estudou. Eu aprendi muita coisa com esse livro quando eu estudava, né? Se você puder adquirir, vai aí na internet, na Amazon, você vai encontrar com certeza. Bem, galerinha, eu acho que a gente chegou no fim, tá? Essa lição, ela não vai ter atividades, tá? É uma lição importante, claro, mas eu não coloquei atividades aqui para a gente fazer. Todavia, se você achar necessário, você que é aluno aqui da escola, eu posso sim providenciar atividades para você. E eu acho que é isso aí, vamos ficar por aqui. Não esqueça de deixar o seu legal, não esqueça de se inscrever no canal. Esse feedback é importante para o nosso canal. Nunca, de jeito nenhum, termine os vídeos do professor sem deixar o seu legal ou sem deixar o seu não gostei. Não tem problema. O importante é que você interaja com a gente. Lembre-se que você está no maior canal de tutoriais de teclado e partitura do mundo, da galáxia.
Eu sou o professor Elvis Chaves, o seu professor de música. Desejo a você paz e graça. Até o próximo vídeo e bons estudos.